Os primeiros passos para a definição da arquitetura do seu software é a definição do estilo arquitetural que vai ser usado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os estilos clássicos arquiteturais. Querem conhecer? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, no segundo vídeo da série sobre arquitetura de software, a gente vai estar falando sobre algumas definições que são necessárias para que a gente comece a projetar a nossa arquitetura. A primeira definição que a gente vai ter que tomar é a definição do estilo arquitetural que vai ser utilizado. A gente vai ver que o estilo arquitetural ele não necessariamente ele vai ser usado isoladamente, né? Então eu posso estar combinando vários estilos arquiteturais, mas é uma definição importantíssima para que a gente possa tomar outras decisões em relação à arquitetura que vai ser utilizada. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das principais definições que a gente precisa tomar na arquitetura, que é essa definição do estilo arquitetural. Então vamos falar sobre os estilos arquiteturais clássicos, como eles podem ser combinados aí para a definição dessa arquitetura. Então vamos lá. Então no primeiro vídeo sobre arquitetura de software a gente viu que esse conjunto de decisões que a gente precisa tomar aí para a definição da arquitetura, o estilo arquitetural é um dos mais importantes. Então está ali na base que a gente precisa definir qual vai ser ou quais os estilos arquiteturais vão ser utilizados, combinados aí na nossa arquitetura. Então, o que a gente chama de estilo arquitetural, né, uma definição aí do Shawn 96, um autor clássico da área da arquitetura de software. Então, esse estilo arquitetural vai estar definindo aí uma família de sistemas em termos de padrões de organizações estruturais, definindo um vocabulário comum de componentes, como que esses componentes vão interagir e quais são as restrições entre esses componentes. Então, o primeiro grupo aí são os estilos arquiteturais que envolvem fluxo de dados, onde eu tenho um sistema que vai estar realizando uma série de transformações sucessivas sobre uma cadeia de dados. E a meta nesse tipo de organização de arquitetura, né, nesse estilo arquitetural, é você ter reuso e modificabilidade. Então, dentro do grupo fluxo de dados, eu tenho o estilo arquitetural batch, onde eu tenho programas independentes que vão estar sendo executados em sequência e os dados transmitidos por completo entre um programa e outro. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, que é a compilação do Java, onde eu tenho arquivos fontes, que eu executo um primeiro programa, que é o JavaC, e gera um bytecode. Esse bytecode ele serve de entrada para um outro programa, que é o jar, que ele vai estar empacotando um arquivo e que pode ser executado ali pelo programa Java. Então, a definição em batch, eu coloco esses programas em sequência, né? Então eles vão sendo chamados em sequência para que possam ser, o resultado final da execução do programa possa ser obtido. Então o segundo estilo arquitetural aí é o Pipes and Filters, né? Onde eu tenho vários filtros, né? E esses filtros são conectados a partir de pipers, né? Um exemplo clássico de programa criado no estilo Pipes and Filters é o compilador, né? Onde eu tenho análise léxica, análise sintática, análise semântico, gerador de código intermediário e o otimizador de código. Então no Pipes and Filters eu tenho uma transformação sequencial dos dados, feitos por vários fields em sucessão, e os fields realizam um processamento ali dos dados de entrada. Os pipes vão estar conectando os filtros, transmitindo os dados de saída de um filtro para a entrada do outro. Então o programa ele é totalmente conectado, diferente lá do estilo em batch, né, onde você pode definir até configurações diferentes, né, então formatos diferentes, onde os programas vão estar sendo executados, mas nos Pipes and Filters eu tenho uma conexão clara entre um programa que vai fazer a filtragem do dado, né, a execução do dado, e o próximo programa que vai executar a próxima etapa, né? Eu tenho também no Pipes and Filters dificuldade aí para interatividade e cooperação entre os fields e baixa performance que pode ser melhoradas através do uso de buffers ou paralisação do sistema. Então, se eu tenho um filtro, né, um dos programas, né, então, por exemplo, o analisador sintático, que ele começa a demorar bastante, então ele começa a impactar aí no desempenho aí do programa. Dentro do grupo chamado de retorno, eu tenho sistemas aí que são modificáveis e escaláveis, e a maior parte dos sistemas eles vão utilizar essa abordagem. Então, todo mundo que já criou um programa provavelmente já usou algum dos estilos arquiteturais aí chamado de retorno. Então, o primeiro deles é o programa principal subrotina. Então, a gente aprende normalmente nas matérias iniciais aí de programação, onde eu tenho um programa, um main, né, que vai estar chamando ali vários programinhas principais, que podem estar chamando, por sua vez, outros programas menores. Então, isso aí é o que a gente chama de estilo arquitetural chamado subrotina. Lembrando que todo programa que é desenvolvido, ele tem uma arquitetura, né? Então, por mais simples que ela seja, ele vai ter uma arquitetura.
Então eu tenho aí a possibilidade da reutilização de subrrotinas e o desenvolvimento também independente de subrrotinas. Outro estilo arquitetural aí é a invocação remota de procedimento, né? Hoje a gente vê isso na prática através de várias tecnologias, né? Como Web Services, Web APIs, né? Então eu tenho um programa principal e alguma parte dele vai ser invocada remotamente, né? Então alguma parte vai estar em outro sistema, em outra máquina, né? Remotamente isso vai ser chamado. Então, por exemplo, aquele sistema web que executa em um determinado momento uma busca pelo CEP, então o CEP nem sempre vai estar no próprio programa. Então existem sistemas onde você pode estar buscando os dados do CEP atualizados, né? Então programas do correio, outros gratuitos como o via CEP. Então você faz uma invocação remota de procedimento, que pode ser feito normalmente através de Web Services ou Web APIs. Então eu tenho subrrotinas que vão estar sendo executadas aí em outras máquinas da rede. Outro estilo arquitetural do grupo chamado de retornos é o estilo arquitetural em camadas, que é bem comum, a gente vai ver aí em vários sistemas, tanto em redes, né, então os estilos clássicos ali, OSI, TCP/IP, como também nos sistemas que a gente vai desenvolver, que normalmente vão estar organizados, de alguma forma organizados em camadas de apresentação, camada de loja de negócio e camada que gerencia o armazenamento. As camadas elas vão se comunicar ali com as camadas adjacentes, né, então essa é uma restrição desse estilo arquitetural. E o legal do estilo arquitetural em camada é que você, quando altera uma camada, isso não é propagado para as outras camadas. É um estilo de fácil manutenção e por isso que é tão utilizado aí nas arquiteturas que a gente vai estar, nos sistemas que a gente vai estar mantendo, né? Mas você pode ter problemas de desempenho e comunicação se você começa a ter várias camadas e torna a implementação e teste de sistemas mais complexos, porque quando você precisa fazer um teste, você precisa fazer uma série de chamadas para que possa conectar aí as várias camadas, dependendo do tipo de teste que esteja sendo executado. Ainda falando dos estilos clássicos, né? Então a gente tem os estilos clássicos de componentes independentes. O primeiro deles é a comunicação em processo, onde eu tenho comunicações aí baseado via troca de mensagem, em geral via rede. O primeiro deles é o cliente-servidor. Então, claro, eu tenho alta dependência do servidor, se o servidor cair, todos os clientes param de funcionar. Mas a gente tem vários exemplos de aplicações que funcionam hoje e vão continuar funcionando desse jeito no formato cliente-servidor. E aí eu tenho necessidade de servidores bem robustos, né, nas empresas ou na nuvem, né? Então, hoje com a adoção de servidores na nuvem, então torna-se tão mais barato como também mais seguro você estar adotando arquiteturas, estilos arquiteturais como cliente-servidor. E o estilo arquitetural ponto a ponto, né, onde você não tem distinção entre nós, então todo mundo funciona ali ao mesmo tempo, como cliente e servidor da aplicação. Então aplicações de torrent, aplicações como o Git, né, que funciona de forma distribuída, né, então ele pode funcionar ponto a ponto. Em termos de componentes independentes também, eu tenho os estilos arquiteturais baseados em eventos, que foram muito famosos quando a gente trabalhava com as aplicações desktop, né? Então, na hora que você clica num ponto da tela, então aquela tela abre um menu, aquela tela vai interagir. Em jogos ainda você tem o estilo baseado em eventos, e hoje a gente tem o estilo baseado em eventos quando a gente está construindo as nossas interfaces web, as nossas interfaces mobile. Então ainda é um estilo arquitetural muito utilizado, né? Então começou a ser usado há muito tempo aí no desenvolvimento de sistemas e ainda hoje a gente está usando sempre, né? Nas aplicações que a gente, na grande maioria das aplicações que a gente está desenvolvendo, né? Aplicações que envolvem interface, então ela vai estar trabalhando com eventos para dar interatividade, para melhorar a usabilidade, a experiência do usuário. Dentro dos estilos arquiteturais também eu tenho do grupo máquina virtual o interpretador, que vai permitir aí simular uma funcionalidade que é não nativa, objetivando aí portabilidade. Então, o exemplo clássico aí é o bytecode, gerado aí pela compilação do Java, né? E você tem um interpretador, que é a máquina virtual do Java, que permite que esse programa possa ser executado em várias máquinas diferentes, carros, celulares, computadores, TVs. Então, tudo isso aí o interpretador abstrai toda essa complexidade. Outro estilo arquitetural aí trabalha no grupo da máquina virtual é o estilo arquitetura baseado em regras, também hoje está bem na moda, né? Então quando você está trabalhando ali com
atendimentos telefônicos, né, que praticamente falam sozinho, interagem com você sozinho e acabam resolvendo muitos dos problemas, né? Então ali é um conjunto de regras que foram definidas que vão estar atuando sobre o Estado para que possam fazer alguma operação. Então esses estilos arquitetural baseados em regras. Então uma das primeiras linguagens a trabalhar com ele foi o Prolog, né? Trabalhando ali com sistemas especialistas, onde você define um conjunto de regras e para cada regra um conjunto de ações. Então, por exemplo, eu defino que se a hora for 21, a ação é lanche, se for 22, a ação é liberar, se for menor do que 19, é esperar, e se a hora igual a 19, a ação é começar. Então, baseado na entrada, né, então hora igual a 18, eu olho as regras que eu tenho disponível. Então, aqui, por esse conjunto de regras, eu sei que aqui a ação vai ser esperar. Então, o mesmo que acontece com vocês, quando vocês ligam para uma operadora telefônica, então você diz o problema, então baseado nessa entrada, ele vai determinar uma ação, então utilizando aí o estilo arquitetural baseado em regras. Então, o estilo arquitetural aí centrado nos dados, né, que é o último grupo aí dos estilos arquiteturais clássicos. Então, eu tenho um estilo clássico que é o repositório, né, então eu tenho os clientes operando sobre uma base de dados, que vai permitir a integridade dos dados, e maior escalabilidade aí para incluir novos clientes, já que todo mundo está utilizando ali a mesma base de dados. E eu tenho um estilo arquitetural quadro negro, né, onde eu tenho componentes que atuam de forma independente e eu tenho um controlador que vai organizar o funcionamento desses componentes. Então, dado uma determinada operação que precisa ser executada, então o controlador vai executar esses componentes menores para que eles possam interagir e definir qual é a ação que vai ser tomada. Então isso hoje a gente também vê bastante comum, né? Então, apesar de ser um estilo arquitetural clássico, mas a gente vê hoje, por exemplo, quando a gente fala de cidades inteligentes, IoT, né, onde você tem vários agentes trabalhando e baseado em informações desses agentes, o controlador vai definir, por exemplo, se liga um ar-condicionado, se aumenta a temperatura, se diminui a temperatura, né? Então, apesar de serem estilos arquiteturais clássicos, esses estilos arquiteturais hoje são bem atuais, né? Então, um exemplo clássico aí do quadro negro são os sistemas aí que são baseados em agentes, né? Mas aí eu tenho uma ideia do controlador que vai estar gerenciando aí a operação desses vários agentes. Então, o quadro negro normalmente envolve sistemas um pouco mais complexos, né, porque você tem a resolução distribuída de problemas, aplicações que são independentes, dando maior escalabilidade, e eu tenho um grande problema ali se ocorrer uma falha no quadro negro, mas é bastante utilizado aí no paradigma baseado em agentes. Então, que você gostou dos estilos arquiteturais, né? Então fica sempre aquela pergunta, qual é o estilo arquitetural que eu vou usar? Então, na prática, a gente não vai precisar ter uma definição única, né? Então, essa definição ela vai depender do problema a ser resolvido. Não existe qual é o melhor e qual é o pior, existe um problema a ser resolvido. E a depender do problema a ser resolvido, a gente vai usar um ou mais estilos arquiteturais combinados. E uma coisa interessante, né, que apesar da gente chamar de estilos arquiteturais clássicos, né, então foram os primeiros estilos arquiteturais a serem definidos, eles hoje ainda são bem atuais, né, então a gente está vendo nos sistemas mais modernos, né, então os mais novos sendo aplicados, então a gente vê a aplicação clara desses estilos arquiteturais. Então se você tem alguma dúvida sobre os estilos arquiteturais clássicos, coloca aí nos comentários. Então aguardo vocês nos próximos vídeos, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.